Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Roberta e vamos a mais uma reflexão. Você é alguém que já tem o costume de se reunir na igreja? Você é alguém que sabe que é importante a gente estar indo num lugar, escutar uma palavra? E você já se parou para perguntar qual é a sua motivação? Por que você está dedicando algum tempo da sua vida para estar ali frequentando aquele lugar? Será que é porque você está precisando ouvir uma palavra, né? Ou quem sabe você está se sentindo carente na sua vida e todo aquele ambiente, aquelas pessoas, tá lhe fazendo bem, né? Então você enxerga a igreja como um convívio social. Eu quero te dizer que não tem problema nenhum, né, nisso, a gente gostar do ambiente da igreja. Esse é meu ponto de vista, claro. Eu penso que não tem problema nenhum a gente gostar. Que bom quando uma igreja é assim acolhedora, quando tem várias atividades que a gente se sente bem, quando tem pessoas legais que a gente pode estabelecer amizades, né? Pode ir desenvolvendo vínculos, né? Criando vínculos. Então, eu não vejo mal nenhum nisso. E muitas vezes, o que nos atrai para a igreja, o que nos atrai às vezes na presença de Deus, às vezes são os problemas da vida, né? Que Deus algumas vezes usa na nossa vida para nos atrair, para buscar algo a mais. Então, quem sabe eu estou falando aqui com alguém que começou a ir na igreja para escutar uma palavra. Quem sabe você está passando por um momento difícil da sua vida e aquele lugar é importante para você se sentir revigorado, para você buscar forças para o seu dia a dia. Então não há problema nenhum nisso, né? Na nossa caminhada de fé, às vezes a gente tem esses momentos que a gente precisa disso, a gente precisa do apoio de pessoas, a gente precisa de palavras de incentivo e a Bíblia, inclusive, está repleta de palavras de incentivo para nós. Então, um lugar em que cultuamos a Deus não seria diferente. Um lugar que buscamos a presença de Deus, uma igreja, não seria diferente. Também lá nós recebemos as palavras de encorajamento. Mas a reflexão que eu quero dividir com vocês aqui nesse vídeo é que o problema é quando a nossa intenção ela está baseada somente nisso. Nós vamos na igreja simplesmente para ter esse conforto, né? Ou talvez por ter contato com as pessoas. E isso eu tenho um termo que eu uso às vezes, é assim, quando a gente enxerga a igreja como um clube social. E isso eu penso que está equivocado, né? Se a gente está buscando dessa forma, a gente precisa rever as nossas motivações. A gente precisa rever o que estamos buscando nessa vida. Porque a igreja, sim, é um lugar em que se reúnem pessoas da mesma fé para se encorajar, para crescer juntas, mas principalmente pessoas eh, que estão buscando algo a mais, não simplesmente o conforto desse mundo, né, uma palavra de conforto, mas a esperança que Jesus nos promete. Então eu quero ler para nós um versículo que eu encontrei no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Jesus, ele fala o seguinte, tá bem no finalzinho, né? Não, aliás, tá no versículo 20, diz assim, ó: pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Jesus falou isso. Se reunir dois ou mais, né? Dois ou três em meu nome, ou seja, mais de duas pessoas que estiverem se reunindo em nome de Jesus, Jesus estaria ali. Então, se a gente pensar que a igreja ela é algo vivo por causa disso, não é simplesmente uma reunião de pessoas, né? A gente tá numa igreja, a gente tá se reunindo com as outras pessoas, não simplesmente para ouvir uma palavra de encorajamento, mas porque é um ambiente poderoso, porque ali estão reunidas pessoas em nome de Jesus
E a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz, né, uma promessa de Jesus, que aonde estiverem se reunindo 2 ou 3 no nome de Jesus, ali ele estaria no meio deles, o próprio Jesus, né? O Espírito Santo. Então, é um ambiente sobrenatural. Então, que se a gente, se qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, se a gente tiver uma motivação equivocada de frequentar a igreja, que a gente possa rever as nossas motivações. Se a gente pensa que a igreja é como um clube social, com atividades, com pessoas legais que estão ali sempre sorrindo para a gente, com palavras que nos encorajem, né? Que a gente possa perceber que a igreja é muito além disso. Que a gente possa buscar esse ambiente sabendo dessa promessa de Jesus, né? Que aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Então é algo sobrenatural, é algo poderoso, é algo muito maior do que simplesmente uma reunião de pessoas com atividades legais, com palavras legais, com pessoas que sorriem, é muito maior que isso. E se a gente for pensar, né, no que a gente espera, ou seja, qual é a esperança da vida do cristão, né, de tudo, que não é simplesmente as coisas aqui dessa terra, é a esperança da volta de Jesus, é a esperança que Jesus vai estabelecer um novo reino aqui de justiça, de amor nessa terra, que é isso que nós aguardamos. Que a gente pense também que o ir na igreja é o mortificar a nossa carne, o santificar o nosso espírito, buscar a presença do Espírito Santo para ir dia após dia, né? Ir morrendo para a nossa carne, para o nosso eu, para os nossos desejos egoístas e ir nos libertando, né? Porque a palavra de Deus, tudo que a gente caminha em direção a essa construção espiritual é uma libertação, na verdade, né? Uma libertação da nossa natureza de pecado. Então, que a gente possa perceber que o ir na igreja é muito além do que a gente às vezes está buscando. E que a gente possa, na presença de Deus, buscar as motivações certas para cada coisa que a gente faz, principalmente isso que é tão nobre que é ir na igreja. Que a gente não trate simplesmente como uma reunião de pessoas ou, né, um clube social, digamos assim, mas que a gente veja que é algo muito mais significativo. E se nós estamos com a motivação certa, que esse vídeo sirva para você refletir sobre o assunto, para você levar mais a sério essa atitude que você toma, né? Que é toda semana, de repente, tá indo num lugar congregar, que sempre é tempo para a gente refletir, repensar na nossa vida, nas motivações que a gente tem em cada situação. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilha com mais pessoas esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, toda semana postamos vídeos novos com reflexões bíblicas. Abraço e até o próximo vídeo.